Maybe we should wear masks. What difference does it make? According to you, we've already been exposed. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos episódios de TV que parecem diferentes agora por causa do que sabemos hoje. I think it's time to grow up, fellas. I want you to live and it's gonna be okay. All right, man. Okay. I'm the new Chris, okay, fellas? Número 10. Nenhuma boa ação. Person of Interest. Esse drama de ficção científica gira em torno de um computador do governo chamado A Máquina, que pode acessar informações além da sua imaginação. In each case, a single name gets added to what I wrote, and each time that name turns out to be the key to stopping a major terrorist attack. 6 for 6. No penúltimo episódio da primeira temporada, um analista de segurança da NSA, chamado Henry Peck, descobre sobre a máquina e decide contar para a imprensa. Quase um ano depois e 16 meses após o episódio ser escrito, Edward Snowden, contratado pela NSA, vazou documentos confidenciais, revelando programas de vigilância que muitos consideraram antiéticos. The only way to be that accurate is with illegal surveillance on a massive scale. Then there's this. Siblings is an internal audit of the NSA internet. Is totally routine until they find signals hidden just beyond the Shannon limit. A máquina não existe na vida real, mas o que Snowden revelou mostrou que o governo vigia os cidadãos mais do que pensávamos. O ator Michael Emerson comentou sobre o episódio. Não preciso mais convencer ninguém desse conceito fictício. Não é ficção, nunca foi, e agora todo mundo sabe. How do you know all this? Because I built it. Número 9. O Sol da Meia-Noite. Além da imaginação. Além da imaginação, muitas vezes refletia problemas do mundo real que ainda existem. Mas o episódio O Sol da Meia-Noite da terceira temporada foi além. Nele, a Terra está se aproximando do Sol e as temperaturas estão aumentando rapidamente. There was a scientist on the radio this morning. He said that it'll get a lot hotter more each day. Now that we're moving so close to the sun. No final, tudo isso é um sonho, mas a Terra está se afastando do Sol, fazendo as temperaturas caírem. Quando o episódio estreou em 1961, a mudança climática não era uma novidade, mas também não era uma preocupação comum. O termo aquecimento global só foi criado em 1975. From the Weather Bureau. The temperature stood at 110 degrees at 11 o'clock this morning. Humidity 91%. Forecast for tomorrow. Embora a Terra não esteja se aproximando do Sol, é difícil assistir a esse episódio hoje sem pensar nas temperaturas recordes que podem causar a queda da civilização. Alguns veem isso como apenas ficção científica, mas a mudança climática não é só uma história da série. She's coming out of it now. Norma. Norma. Yes? You've been running a very high fever, but I think it's broken now. Número 8. Assignment Earth, Star Trek. No final da segunda temporada de Star Trek, a USS Enterprise viaja de volta para 1968, o mesmo ano em que esse episódio foi ao ar. Spock menciona que haverá um assassinato importante nesse dia. A fala não afeta o episódio, que foi originalmente pensado como um piloto que não deu em nada. Menos de uma semana depois, porém, Martin Luther King Jr., que era fã de Star Trek, foi assassinado. Ao rever o episódio hoje, essa fala descartável agora parece um presságio assustador. Just people without jobs or places to live. So they get put in here? Welcome to the 21st century, Doctor. Não seria a última vez que Star Trek se mostrou estranhamente premonitório. Na terceira temporada de Deep Space Nine, a tripulação visita São Francisco na década de 2020, onde a falta de moradia e a agitação social são mais relevantes do que nunca. Why do they sound so surprised? I mean, when you treat people like animals, you're gonna get bit. Número 7. Série 22, episódio 3. Grand Hill. Com mais de 600 episódios em 31 temporadas, esse drama adolescente britânico teve uma troca constante de jovens talentos. A atriz Laura Sadler entrou na série em 1997 como Judy Jeffries, participando de 30 episódios. O tempo de Sadler no programa chegou ao fim em 1999, quando Judy, tentando sair de um depósito em chamas, caiu de uma janela e morreu. 4 anos depois, Sadler caiu da varanda do apartamento do namorado e não sobreviveu. Especialistas encontraram álcool e drogas no seu organismo. Embora haja algumas diferenças, muitos perceberam que a morte de Sadler era estranhamente parecida com a da sua personagem. Sabendo como ela faleceu, o destino de Judy parece ainda mais trágico. Judy! Número 6.
Eat, Drink, Dick, Marry, 30 Rock from the Sun. A terceira temporada dessa sitcom termina em suspense, onde o personagem de Phil Hartman sequestra Harry, acreditando que pode lucrar com isso. looking for a scrawny little runt. Oh, well, there are a few of those around here. Well, this guy better look out. Oh, yeah! Because I'm a bad apple and I'm rotten to the core. O episódio deixa a porta aberta para o retorno do personagem de Hartman. No entanto, 8 dias após a exibição do episódio, Hartman foi assassinado por sua esposa, Bryn, que depois tirou a própria vida. Embora Hartman tivesse trabalhado em alguns outros projetos que ainda não haviam sido lançados, a sua participação em 30 Rock foi a última atuação que o mundo viu durante a sua vida. Well, I think you're Harry. Embora os showrunners tivessem planos para o personagem de Hartman, a sua ausência foi explicada na estreia da 4ª temporada, onde Harry é vendido para um circo dirigido por Larry Miller. Ao assistir a esses 2 episódios, somos lembrados de que Hartman se foi muito cedo. Yeah, but your former associate Randy LaFournier did. Yeah. Número 5. Aquele com a outra irmã de Rachel, Friends. E assistir a qualquer episódio de Friends é triste, sabendo que Matthew Perry não está mais conosco. Careful. Careful. Careful! I'll tell you what. For the rest of our lives, I'll be careful until told otherwise. Mas esse episódio de Ação de Graças da 9ª temporada é especialmente difícil. A história gira em torno de quem ficará com a custódia de Emma se Ross e Rachel morrerem inesperadamente. Eles escolhem Mônica como guardiã, mas se algo acontecer com ela, Ross e Rachel não acham que Chandler conseguirá lidar com a responsabilidade. Chandler mostra que é capaz, mas depois de quebrar acidentalmente a porcelana fina de Mônica, ele não sabe se vai viver muito tempo. I'll be right there, Emma. Just let me get my trusty diaper bag here. Na época, ninguém poderia imaginar que Matthew Perry seria o primeiro deles a nos deixar. Olhando para trás, o que antes era uma piada engraçada pode ser a fala mais comovente da série. I guess I'll be the one who dies first. Número 4. A greve, no calor da noite. That was Lawson Styles' neighbor. He heard Styles' dog going crazy barking and he went over and he found Styles dead. O.J. Simpson foi absolvido dos assassinatos de Nicole Brown e Ron Goldman. Mesmo após a sua morte, Simpson continua sendo uma figura infame na opinião pública. É fácil esquecer que ele já foi uma figura querida, mostrando o potencial como ator após a sua carreira na NFL. Nessa adaptação para a TV do filme vencedor do Oscar, Simpson foi considerado para o papel de Virgil Tibbs. O papel acabou sendo de Howard Rollins, mas Simpson fez uma participação como o vereador Lawson Styles na 2ª temporada. I'll be careful. And I'll get over to see you real soon, yeah? You just keep it warm for me. Pego no meio de uma tensa greve sindical, o vereador é assassinado na sua casa uma noite. Não importa qual seja a sua posição no debate sobre O.J., não há como negar que esse episódio tomou um rumo irônico 6 anos depois. Número 3. Chris Farley, Saturday Night Live. But that was then. This is now. This time I'm not just talking the talk, but I'm going to be walking the walk for myself. Na 23ª temporada, Chris Farley voltou ao SNL como apresentador. Essa foi a sua última visita ao programa e uma das últimas vezes que veríamos o comediante vivo. Pouco mais de 2 meses depois da exibição, Farley morreu tragicamente de overdose. Seus problemas nos bastidores eram evidentes nesse episódio, já que muitos membros do elenco perceberam que ele não estava bem de saúde. A produtora Marcy Klein se preocupou que ele pudesse ter um ataque cardíaco. A abertura é especialmente impactante, pois Tim Meadows e Chevy Chase tentam convencer Lorne Michaels que Farley está em condições de se apresentar após a sua última visita a um spa. Completely sober for what? 2 weeks? 6. 2, whatever. But what counts is Chris is not just talking the talk. He's walking the walk. Após a morte de Farley, esse sketch e o seu monólogo foram cortados da distribuição. You know what I've learned? I've learned lessons about responsibility. Being responsible not only to myself, to the people around me. That means you guys. Número 2. Plague, The Dead Zone. A Covid-19 mudou a forma como refletimos sobre diversos episódios de TV, incluindo um de Supernatural, que previu toda essa questão do papel higiênico. Ever get back there? You hoard toilet paper. You understand me? Hoard it. Hoard it like it's made of gold. Because it is. Thanks, Chuck. Oh, you'll thank me all right. Mark my words. A adaptação para a TV de The Dead Zone é, sem dúvida, a que mais se aproximou de prever a pandemia. I don't know. All I know is that it's highly infectious
It may be fatal. Right now, we could all be infected. If we take this outside, we risk the whole town. Na segunda temporada, John Smith tem uma visão de um vírus mortal que se originou na China e envolvia um animal. Os personagens discutem se as máscaras são necessárias, consideram a cloroquina como uma possível cura e o coronavírus é mencionado diretamente. Well, it took 34 days to isolate the coronavirus that caused SARS, and that's fast. I'm authorizing a quarantine on everyone who's come in contact with a symptomatic person. Embora a Covid-19 ainda não tivesse sido descoberta, o SARS-CoV-1, um tipo de coronavírus, havia levado a um surto sério recentemente. Esse episódio foi amplamente inspirado pelo surto de SARS de 2002 a 2004, mas com a perspectiva de hoje, pode parecer que os roteiristas tinham poderes de previsão como os de Johnny. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Piloto, The Lone Gunman. The Lone Gunman durou apenas uma temporada, mas é lembrada por duas coisas: ser um spin-off de Arquivo X e por ter previsto acidentalmente os ataques de 11 de setembro. O episódio piloto, que estreou em 4 de março de 2001, mostra os Lone Gunmen descobrindo um plano para sequestrar um avião comercial e derrubá-lo no World Trade Center. Algo assim não era totalmente inédito, já que um atentado ao World Trade Center já havia ocorrido alguns anos antes. Mesmo assim, é assustador o quão próximo esse episódio chegou de retratar a realidade que o mundo viu 6 meses depois. World Trade Center. I'm going to crash the plane into the World Trade Center. Nem tudo coincide com a vida real, já que o episódio retrata os funcionários do governo como vilões. Claro, até isso acabou prevendo involuntariamente algumas das teorias da conspiração sobre o 11 de setembro que vimos desde então. Sorry, sir. I know who they are. E aí, quais episódios de TV você acha mais perturbadores em retrospecto? Conta pra gente nos comentários. After a while, when it kicks in, they get all huggy-buggy. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.